Pessoal, mais uma vez boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Nós fizemos uma live na semana passada falando sobre ansiedade. Ansiedade, uma das adversidades a serem enfrentadas no nosso século, né? É verdade. Inclusive, fica a dica, viu? Se quiser ser um profissional aí bem sucedido, vai estudar sobre inteligência emocional, vai estudar sobre a mente, Sim. Porque a cada dia que passa, a situação tá ficando pior. Se você não tiver aqueles 4 passos para o desenvolvimento pessoal e profissional, é difícil chegar lá, né, Silvânia? Muito, Ju, realmente. Cada dia que passa realmente tá ficando pior. E isso é bíblico também, né? Que a Bíblia fala que no final dos tempos o povo ia perecer e é o que está acontecendo. E nós hoje vamos falar sobre crenças. É isso mesmo. Crenças limitantes. Você tem crenças? Um testemunho rapidinho aqui, pessoal, quando eu fui fazer a primeira formação em coach, né, que foi no ano passado, 2018, uma das coisas que me levou a fazer a formação foi crenças. Eu falei, gente, eu tenho crenças demais. Tudo é crença. Então eu tinha que quebrar essas crenças e não sabia como que eu ia quebrar essas crenças. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer essa formação em coach, porque esse negócio vai me ajudar a quebrar essas crenças. Uma das crenças que eu tinha, Silvânia, pessoal, que eu me auto-sabotava o tempo todo. Que rico não entrava no céu. Parece bobeira, né? Falei, nossa, você tão estudada, tão culta, com um pensamento tão bobo desse, é verdade. Eu tinha essa mentalidade, mesmo que de forma inconsciente, que rico não entrava no céu. E eu o tempo todo me auto-sabotava, porque na hora que eu começava a ir, as coisas começavam a acontecer, eu me auto-sabotava, porque eu tinha a crença limitante de rico. Isso era consciente? Inconsciente. Porque as crenças, elas surgem de forma inconsciente, né? Muitas vezes, sem a gente perceber, né, Silvânia? Totalmente, de forma inconsciente. Até mesmo porque, se você perguntar assim, você gosta de ser fracassado? Lógico que não, ninguém gosta de ser fracassado. Mas cria-se uma crença de forma inconsciente e aí você se torna um fracassado, um derrotado e não sabe nem por que está acontecendo isso na sua vida. É justamente sobre este motivo e este é o tema hoje da nossa live. E eu quero começar te perguntando, você tem crença, Ju? Ah, com certeza. Com certeza. Crenças limitantes e crenças que são aquelas que impulsionam a gente para alcançar, né? O que nós desejamos. Ah, então quer dizer que crença não é só negativo? Não é só negativa, né, Silvânia? Porque tem aquelas crenças que ela impulsiona a gente, né? São as fortalecedoras, na verdade. Legal, boa observação. Então eu não tenho só crença que me leva pro negativo, pro fracasso e pro insucesso, não. Quais são suas crenças que te fortalecem, Silvânia? Menina, as minhas crenças que me fortalecem, minha crença, eu tenho muitas, né? Na verdade, eu coloco como um empoderamento. Né? Eu tenho algumas promessas que estão gravadas aqui no meu coração, que servem como empoderamento, crenças, para que eu possa não desistir, continuar a caminhada e vencer. É isso mesmo, Né? E tudo isso começa aonde? Quando que inicia as crenças? Quando, Silvânia? Será que vai surgir lá desde o ventre? É. Quando você estava na barriga da sua mãe, sem nem saber? Será, Ju? Você sente, né? Dentro da barriguinha da mãe, você sente o que sua mãe, né, tá sentindo de certa forma, né? Verdade. Isso te estimula lá dentro, né? Começa lá desde o ventre materno, pessoal. As crenças começam ali e é tudo de forma inconsciente. As dores que a mãe sente, as frustrações, as decepções, tudo a criança está recebendo. E essas informações são passadas para o bebê e ali mesmo já começa a iniciar as crenças, né? É verdade. E aí a Ju vai falar um pouquinho pra gente sobre algumas crenças, algumas colocações que eu acho importante, que tem a ver com a parte da fisiologia. Vamos falar assim na questão que muitas vezes nós criamos crenças para nos proteger. Ah, bacana. Né? Porque Autoproteção. Às vezes, isso, uma forma de autoproteção. A gente quer alcançar algo, mas a gente entra na zona de conforto, não é verdade? No comodismo. E aí, por essa zona de conforto, a gente fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo eu não prosperar, Silvânia, tá tudo certo porque os ricos não entraram no reino dos céus, não é? E aí eu começo a criar aquelas crenças, né, para me proteger do fracasso também. Muitas vezes a gente cria crenças para não assumir que estamos fracassando em determinadas áreas, né? E a crença do gordinho? Oh, meu Deus! Gente, eu gosto de tocar nesse assunto. A crença do gordinho. O gordinho tem um monte de crença, né? Tem até as historinhas que eles contam, que é caso sexual, que aquilo ali não atrapalha em nada, né? Inventa um monte de historinhas e crenças mentirosas para poder se auto-sabotar, né? Não cuidar da saúde. Na verdade, assim, a saúde, se ela tá ok,
né? Então a gente tem que pensar na questão da aparência. Aquilo te impossibilita de colocar uma roupa que você deseja? Aquilo te impede de colocar um biquíni e ir pra praia? Ou um maiô, né? Não sei qual que é a sua escolha aí, mas isso te impede? Porque quando isso te impede, você tá saudável. Isso passa a te impedir, aí isso vira um problema. Né? E a questão da pessoa, das crenças, ela vem pela nossa representação interna. Aquilo que nós dizemos para nós, né? E que ouvimos outras pessoas falar e nós acreditamos. E aí vem para aquele novo formatinho de estado. Explicar o estado, Silvana? Aquilo que nós representamos, aquilo que pensamos, a representação interna, ela muda a nossa fisiologia, a nossa postura, né? Se eu penso, nossa, minha vida tá ruim, nada tá dando certo, Silvânia, não aguento mais. Olha a minha expressão. Eu comecei o quê? A já cair a minha expressão. Silvânia, deixa eu te contar algo maravilhoso que aconteceu comigo hoje. Olha a minha expressão, a respiração. Então, a minha postura, ela muda, a minha fisiologia. Né? Então, aquilo que eu penso, a minha fisiologia, a forma com que eu me comporto, ela cria um estado. Seja de alegria, seja de tristeza, seja de medo, de ansiedade, de entusiasmo. E esse estado, ele representa o meu comportamento. Então, eu vou agir da maneira com que eu representei a minha representação interna, a minha fisiologia e criei um estado para isso, né? E esse comportamento é baseado na sua crença. Acredite, é baseado na sua crença. Então nós destacamos aqui como que acontece a formação de crenças. Primeiro, algo acontece. Vamos colocar, por exemplo, você foi assaltado. O ladrão chegou, colocou a arma na sua cabeça e te assaltou. Algo aconteceu. Então, a partir dali criou-se uma crença. Bacana. E o que acontece logo em seguida? A nossa interpretação. Então, se você foi assaltado por um motoqueiro, todas as vezes que você vê um motoqueiro, você já ativa ali o gatilho ali falando ali da amígdala cerebral, da ansiedade ali, e aí já ativa aquela crença. E aí você já fica o quê? Esperto. Viu um motoqueiro? É ladrão. Vai assaltante, vai me assaltar. Então, aconteceu algo, você criou uma situação, uma mentalidade interna, então toda vez que você vê um motoqueiro na sua cabeça, ele é um assaltante, é um sistema de defesa. Ok, tá tudo certo. Terceiro passo, a sensação de certeza com relação àquilo que você está sentindo. Então, foi assaltado por um motoqueiro, todas as vezes que você vê um motoqueiro, você vai pensar que ele é assaltante, e a sensação de certeza, não, eu tenho certeza que aquele homem vai querer me assaltar, porque você criou essa crença. A repetição, Repetição. Quarto passo, procuramos e encontramos mais provas de que a nossa decisão foi bem acertada. E aí, muito cuidado nessa hora, porque tudo que você foca, cresce. Então, se você fica focando que é um motoqueiro, você vai ser assaltado, você tem certeza que isso vai acontecer, e você insiste, né, em verbalizar e expressar, o que vai acontecer? Vai ser assaltado novamente. Você criou um sistema de crença que virou realidade. E atraiu, né? isso. E atraiu isso. Aí entra a lei da atração. E a quinta, começa a comandar a intenção. A intenção cria o mundo em que vivemos. Então, olha o tanto que isso é sério, pessoal. Aconteceu algo, foi assaltado por um motoqueiro. Então, todas as vezes que eu ver um motoqueiro, eu vou achar que você é assaltado. Automaticamente, eu confirmo isso. Nossa, um motoqueiro, você é assaltado, automaticamente você vai ser assaltado. Quarto passo, porque você faz com que isso se torne realidade. Você tem convicção disso. E o quinto passo, você atraiu. Vai acontecer mesmo, porque tudo que você pensa, você atrai. Paulo na Bíblia já dizia isso, né? Aquilo que eu não quero é o que me acontece. Por quê? Porque você vibra. E se você vibra, a sua mente, ela não reconhece o não, ela reconhece apenas o sim. Olha o quanto isso é importante. Então, se eu falo assim, se eu declaro, eu não quero ser assaltada, Juliana. Pergunta se ele entendeu ou não. A mente entendeu não, Ju? Não. Se eu falar pra você assim, não pensa em vermelho. Vamos trazer para uma criança, que a gente pega quando ela tá ali crescendo. Sim. Tem uma criança no muro. Aí você vira para aquela criança e fala assim, menino, não pula daí. O que o menino faz? Pula. Não é verdade? E aí, mas como que eu falo então? Menino, fica aí. Entendeu? Pelo amor de Deus, deixa que a mamãe vai te buscar. Calma, você tá lindo aí. Calma. Ele não entende a palavra. O cérebro é a mesma coisa, né? Tá fazendo a conexão da criança, o paralelo aqui, a junção, mas é justamente dessa forma. O cérebro não tem o significado da palavra não. Então, quando você fala assim, não quero ser pobre, o que o cérebro entende? Quero ser pobre. Não quero ficar desempregada.
que o cérebro entende? Quero ficar desempregado. E às vezes, de forma inconsciente, você vai armazenando certas informações por influências no meio, alguma coisa, e vai programando esse comportamento. Você tá agindo de uma maneira que você nem entende, mas é uma crença, né, enraizada ali, que você nem sabe por quê. E nem sabe. Gente, isso é mais natural do que se possa imaginar. Nós criamos crença e nem sabemos o porquê que a gente tem aquele pensamento. Eu gosto sempre de citar um exemplo, Ju, quando eu fiz um curso com Laí Ribeiro, chama Poder Mental Transformacional, na época era PMT. E aí na colocação lá do curso que ele fez, ele citou o exemplo do rapaz que estava noivo, né, com a moça, casal, e ele pediu para ela, amor, frita para mim, por favor, uma mortandela, eu amo mortandela, eu quero comer a sua mortandela frita. E ela, tá bom, vou fritar. Aí ela foi lá na cozinha, pegou a mortandela, né, a bola, tirou a parte externa e fritou só o meio. E aí ele viu aquilo e achou estranho e perguntou pra ela, né, mas por que você tira a parte externa e frita só o meio da mortandela? Ela, que é assim que frita a mortandela, amor. Ah, mas então você viu isso? Quem te ensinou? Minha mãe. Tá bom. Passado um tempo foi na casa da futura sogra, né, e fez a mesma pergunta. Sogra, deixa eu te perguntar. Por que quando você frita a mortandela, você tira a parte externa e frita só o meio dela? Ai, meu filho, é assim que frita a mortandela, você não sabe? Eu não, mas ficamos lá com aquilo, bacana. Então, quem te ensinou? Minha mãe, vem de geração para geração. Tá, reunião na casa da vozinha, final de semana, curioso demais, perguntou pra vozinha, vozinha, me conta uma coisa, por que a senhora... Quando vai fritar a mortandela, a senhora tira a parte externa, a borda da mortandela toda e frita só o meio. Aí ela olhou pra ele, fulana frita, ciclana frita, porque disse que aprenderam com a senhora. Ela, não, meu filho, deixa eu te contar. Antigamente, não tinha as frigideiras grandes igual hoje. A frigideira era pequena, ele não cabia dentro. E aí eu tinha que tirar a parte externa e fritar só o que cabia dentro da frigideira. Pensa. E vinha carregando de geração em geração. A vozinha fritou, a mãezinha fritou e a filha estava fazendo a mesma repetição. Uma crença que ela vinha carregando. Então, Silvânia, quer dizer que as crenças elas surgem por influências? Totalmente. Influência familiar, influência de amigos, externas, informação da sociedade, da igreja, pessoas próximas a nós. Sim. E outra coisa que ela pode também surgir é através de experiências, né? Experiências essas que podem ser boas, meu papel caiu, boas ou ruins. Uma experiência boa, Ju? Uma experiência boa, toda vez que eu vejo, tem alguém me ligando bem aqui. Uma experiência boa, Silvânia, vai, me ajuda aí. Bora lá. Uma experiência boa. Estuda que você vai ser bem sucedido na vida. Nossa, quem não, né? Escuta isso, né? E aí, vamos falar assim, toda vez que você faz uma prova, você sai bem na prova de português. Sim. Aí você cria aquela experiência, aquela sensação, nossa, eu me dou bem com a prova de português, mas você tem uma experiência ruim e toda vez você sai mal na prova de matemática. Porque a gente não nivelou a questão da inteligência também, né? Que tem inteligência para a área cognitiva, a inteligência linguística, né? A raciocínio lógico. E aí você cria uma crença, eu não dou certo com matemática, matemática não é para mim, eu não posso aprender matemática, porque eu saí mal naquela prova. E às vezes é porque você tem uma familiaridade, mas isso significa que você não consegue aprender matemática? Nunca, jamais. Ju, eu tenho um exemplo grandioso para dar aqui. O professor estava na sala de aula e o menino dormindo. Cabeça baixada, deitado na cadeira. E o professor ensinando matemática, ensinando as fórmulas e tudo mais. No decorrer da aula, ele colocou uma fórmula matemática no quadro e explicou para o pessoal que aquele exercício não tinha como resolver. Era impossível de resolver, que até o momento ninguém tinha conseguido responder o exercício. E aí explicou por que ele tinha colocado no quadro, fez a explanação lá. Final da aula, o sino bateu, o menino acorda. Acordou, desesperado, preocupado, sem saber o que estava acontecendo, olhou no quadro, tinha uma fórmula matemática, que ele ligou. Tarefa para casa, vou copiar, cheguei em casa e respondo. Copiou a fórmula matemática, foi embora para casa. Passou a noite inteira, desde o momento que chegou em casa até quase o dia seguinte, respondendo o exercício. Chegou lá com a resposta.
do exercício. Pensa. E aí o professor olhou aqui e falou, mas como assim que você conseguiu? Isso é impossível, esse exercício não tem como responder. Ele, ai professor, eu respondi, a resposta aí tá certo. E o professor foi, conferiu, olhou, e a resposta estava correta. Ou seja, a crença de que não podia, de que era impossível, foi quebrada porque ele não participou da colocação do professor de que era impossível. Da influência, da opinião. A influência nem da opinião do meio. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu vi uma experiência muito boa que a gente coloca aqui, negativa, né? Aquela famosa que, por exemplo, você chega em casa e encontra a pessoa amada com outra pessoa. E detalhe, com a sua amiga. O que você cria na hora, criança? Homem não presta e não posso confiar em mulheres também. E assim, e se isso acontece uma vez, trava ali, bloqueio. Mas tem coisas pequenas que acontecem no dia a dia, que são experiências acumulativas, que faz com que tenhamos crenças e a gente nem percebe. É verdade. E isso que a Juliana está falando aqui é muito sério. Essa questão de que homem não presta. É uma crença muito... E isso a gente carrega, pessoal, principalmente quem não teve a base familiar. Eu, por exemplo, fui criada só com minha mãe. Então, quando você não tem a base familiar, você não tem a presença masculina em casa, isso é muito fácil de você carregar. Porque aí você pensa assim, não, homem não presta. Gente, minha mãe arrumou um, arrumou outro, não deu certo, porque homem realmente não presta, não vale a pena envolver em relacionamento nenhum. Eu carregava essa crença comigo. Eu falava pra mim assim, Ju, eu vou trabalhar, vou estudar e vou viajar e fazer muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, não quero saber de arrumar marido nem filho. Porque homem, esse negócio de homem, filho, é bobeira, isso aí é canseiro, não dá certo não. Porque eu vi o quê? A minha mãe, a situação dentro de casa. E eu carreguei isso comigo muito tempo. Criando uma crença por conta do meio em que eu estava inserida. Aí, Silvânia, você encontra um rapaz bacana e começa a se sabotar. A boicotar seu relacionamento. Mas por quê? Porque no seu inconsciente foi armazenado algo que o homem não presta. E quando ele começa a fazer coisas boas pra você, de forma inconsciente, você não aceita. Não é merecedora. O que você fez que você tá agindo dessa forma comigo, né? Você deve estar aprontando alguma certeza. Você tá muito bonzinho. Tá muito bonzinho. Tem alguma coisa errada nisso aí. E cansa, né? Chega uma hora que eles vão cansando, né? Se a gente não quer, por que eu entro e saio de um relacionamento? O que acontece? Será que tem alguma crença limitante ali? Pode vasculhar aqui. E de um emprego? Por que eu entro e saio? Eu não me permito prosperar. Essa questão do emprego é tão importante, Ju. Igual a gente estava lendo no livro mais cedo e nós até comentamos a questão do trabalho. Você não gosta do seu trabalho, você está insatisfeito, é um saco ter que levantar cedo e ir para aquele ambiente, eu estou estressada, eu não quero ir mais para aquele trabalho. E aí você começa a colocar na sua mente um monte de informações negativa, que vai ser ruim, que eu não gosto daquele lugar, não gosto daquele ambiente, não gosto daquelas pessoas. E aí aí a pergunta que eu faço é, vai resolver? Você ficar carregando esse monte de informação de que lá é ruim, de que não gosta, vai resolver? Não vai. Qual que é o segredo, Silvânia, então? Tá, você me falou que eu tenho crenças, você já me deu algumas dicas. E como então que eu devo me posicionar como, por exemplo, no caso do trabalho? Se eu ficar com esse pensamento negativo de que não vai resolver, como que eu devo me comportar? O contrário. Busque a intenção positiva do evento. Então, obrigada porque eu tenho um trabalho. Obrigada porque eu sou útil em alguma empresa. Obrigada porque eu estou indo para dar o meu melhor. Você sabe por que isso é importante? Porque o problema, na verdade, não está no seu trabalho em si. O problema está em você. Quem tem que mudar é você. Comportamentos. Justamente. Se você não muda o seu comportamento, se você não muda o seu modo de pensar, você pode sair do trabalho hoje, daqui 30 dias você começar em outro, vai acontecer da mesma forma. Você vai continuar depois de um ano, quem sabe, detestando o trabalho, não querendo mais estar naquele ambiente, porque lá também é ruim. E isso é tão sério que aí você leva isso para a vida pessoal, em relacionamento. Namorou com um rapaz, ficou com um rapaz, noivou, casou, sei lá, ou tá quase casando, e aí você descobre que não é a pessoa que você quer ficar, que ele é ruim, ele é problemático, ele é isso, ele é aquilo, não dá certo, larga dele. Depois de algum tempo, você arruma outro namorado. Igualzinho. Do mesmo jeitinho. Mas, mas não é possível, homem é tudo igual. Não, boneca, é você que é igual. Você não muda. Quem tem que mudar é você. O que você tá vibrando, você tá atraindo, né? O que você tá vibrando, você tá atraindo. Então, o segredo é muda você. Não são as pessoas que mudam, não são as coisas que mudam. Quem muda somos
Nós. Então, começa a quebrar essas crenças que te atrapalham de prosperar e de evoluir enquanto pessoa. Como pessoa, né? E você falou uma coisa interessante lá no começo sobre experiência, né? Que as experiências, elas promovem as nossas crenças. E uma coisa importantíssima é porque às vezes você teve uma experiência, você assimilou aquela experiência de uma maneira. Eu tive a mesma experiência e não assimilei da sua maneira. Então, a gente, por que aquela empatia, né? Nossa, mas fulano, você tá fazendo isso, vive isso, e eu não reajo dessa maneira, não. Por quê? Porque a sua crença é diferente da minha. Aquilo que eu assimilo da sua experiência é diferente. Tem pessoas que passam por situações e conseguem sair bem-sucedidas. Outras pessoas passam pela mesma situação e não conseguem, porque tem crenças que bloqueiam, tem limitações ali atrás. Gente, isso que a Ju está falando é muito sério. Eu vou trazer até um exemplo aqui. Eu estava em um treinamento, né? E aí uma participante lá do evento falou, olha, eu vim para este treinamento porque eu estou me preparando para separar do meu marido. Os dois concursados vivem muito bem financeiramente, se amam, se gostam, bem-sucedidos, não têm filhos por opção, até o momento não tinham, né, filhos por opção. E todo final de semana eles se encontravam na fazenda, né? Ela morando fora, ele fora, e os dois se encontravam na sexta-feira à noite, ia para a fazenda, ficava sábado, domingo e voltava na segunda para trabalhar. E aí, num desses finais de semana, a tia dela, que ela ama muito, como se fosse uma segunda mãe, foi passar o final de semana. Deu um problema no coração, morreu lá na fazenda. E era uma segunda mãe. Então, ela paralisou, ela não quis mais ir para a fazenda, ela não quis mais aquele ambiente, porque ela trazia à memória a morte dessa mãezinha querida dela. E aí estava causando separação. Por quê? Porque o marido não queria deixar de ir para a fazenda. Porque gostava, ele queria estar ali, é o ambiente dele. E ela não queria que ele vendesse a fazenda, que não tivesse mais aquele ambiente, porque ela teve, né, estava com uma lembrança ruim por conta do falecimento da tia ali naquele local. E aí lá no treinamento, ela foi orientada a olhar com um olhar positivo, né, a enxergar de uma forma positiva. E aí o treinador falou para ela, olha, então vamos enxergar agora de outra forma. Quem sabe que a sua tia, sua mãe do coração, não preparou justamente esse dia para despedir de vocês daquele ambiente tranquilo e calmo? Comece a enxergar isso com bons olhos. Olha a intenção positiva. Ela veio de longe, viajou quilômetros e quilômetros. Poderia ter acontecido isso com ela lá onde ela morava, onde ela deveria morar, onde ela deveria estar. Mas ela preparou de forma inconsciente para este momento aqui ela aproveitar e neste momento ela vinha falecer. Então, olha a intenção positiva disso. Aí ela começou a analisar e era o último dia, era um domingo, né? Eu encerrava por volta das 8 horas da noite, era 6 horas, ela mal conseguia parar de olhar no relógio, queria que terminasse logo, porque ela conseguiu encontrar uma intenção positiva naquele evento e queria ir embora logo para conversar com o marido e para não acontecer a separação. Porque eles já estavam quase assinando o papel do divórcio. Por conta de uma experiência, né? Uma experiência ruim que ela criou o quê? Uma crença, gente. Ela foi pra lá, ela morreu, agora o que vai acontecer lá? Todas as vezes que eu vou pra lá, eu vou ficar lembrando dela. Uma situação, a Ju deu o exemplo aqui do marido, né, que você chega na casa e pega o esposo pra ir com a amiga. Eu dei um exemplo aqui da avó, da mãe querida que faleceu, né, deu um AVC e morreu lá na fazenda. O exemplo do rapaz que estava dormindo na sala de aula e pegou a conta lá e conseguiu resolver em casa. Então, assim, são ambientes diferentes, são situações diferentes que criam crenças diferentes. Algumas positivas e outras negativas. Mas tudo são crenças. Por exemplo, né? Só mais um exemplo aqui pra gente finalizar esse contexto. O futebol. Tem pessoas que choram e vibram por futebol. E vamos falar do 7x1, vamos falar do negócio do dói, que dói, né? Com força aqui. 7x1. Mas dói em quem? Eu assisti no 7x1, eu achei que foi pouco. Ixi, meu Deus, perdi alguns seguidores, algumas pessoas. Eu a 7x1, né? Porque a situação ali, o Brasil tá caótico e eu tô preocupado com o jogo. Pra mim, é a minha crença, vamos dizer assim. E a Silvânia, vamos dizer que a Silvânia assistindo o jogo, ela é muito patriota. Patriota não, porque isso não representa patriotismo, né? Ela é uma pessoa que na família dela ensinaram
que a Copa do Mundo é algo muito importante, que a família tem que estar reunida, que aquilo ali é capaz de mover, de união e tudo mais. Então, o que ela vai sentir é totalmente o que eu vou sentir. Porque as crenças dela, né? As experiências, né? Foram diferentes da minha. Na minha casa, as pessoas vão dizer que ninguém assistia jogo, ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo. Então, era só um dia para sair mais cedo do serviço. E tá tudo certo. E pra mim, não. E pra ela, não. Uma semana de luto. Uma semana de luto, né? Porque 7-1, né? Como assim, Juliana? Você não sofreu? Você não sofreu. Que absurdo! Essa menina não tem sentimento, não tem coração, não. Ela não é brasileira, não. Vai embora do Brasil. É justamente as crenças. São assim, a criança falando, olha só. A criança falando. E é isso mesmo. Né? Cada um enxerga com a sua percepção. Com a sua percepção. O meio, né? Aquele meio, ele é capaz de influenciar você, né? Nós falamos agora há pouco que as crenças, conforme que elas são criadas, né? Pelo meio que te influencia, sua família, né? O relacionamento com as outras pessoas. E aí, como identificar as crenças e quebrá-las de forma positiva? Como identificar? Como identificar. A gente já trouxe vários exemplos aqui de como identificar. O meio que você está inserida. Porque aí você precisa de trazer o pensamento, aí você tem que fazer uma auto-reflexão também, e até de forma bem crítica mesmo, né? Uhum. Gente, vamos dar um exemplo do futebol. O que eu ganho chorando com a perca do Brasil no 7-1? Pra quem não significa nada, não ganha nada. Não. Mas pra quem significa algo, né? Vai Vai ter que ressignificar. Então, aí que entra o segredo, aí é crenças e valores, aí é aquela brincadeirinha que a gente sempre fala, né? Aí você pega uma folha de papel, né? Corta no meio, coloca o positivo e o negativo de um lado e de outro e você vai buscar a resposta. Brasil perdeu por 7-1. Aí você vai colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Quais são os pontos positivos do Brasil ter perdido por 7-1? Aí na sua autocrítica, isso aí é você tem que ser muito crítico, muito sincero com você mesmo. O ponto positivo do Brasil ter perdido? Isso e aquilo. E o negativo? Isso. Tá, e o que isso daqui influencia na minha vida? Qual a influência direta que vai acontecer pra mim? A partir daí você começa a eliminar as crenças e vai parar de se auto-sabotar. Então, primeira coisa, identificou as crenças, ok? E eu anotei aqui, ó, as crenças ajudam a moldar o que surge dos relacionamentos. Aí a gente deu o exemplo, inclusive, da esposa que chegou e pegou o marido lá com o outro e criou uma crença de que homem não presta, de que mulher também não presta. Então, a crença ajuda a moldar o seu relacionamento. A gente ouve muito dizer que o pessoal fala assim, ó, semelhante atrai semelhante. Gente, isso é verdadeiro, tá? A recíproca, ela é verdadeira. Semelhante atrai semelhante. Porque é aquilo que você vibra. Então, se você vibra no negativo, você é uma pessoa extremamente deprimida. Presta atenção, qual é o tipo de gente que você vai atrair pra perto de você? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive e dos livros que você lê. Não tem como fugir dessa realidade. Então, se você está atraindo pessoas negativas, provavelmente você é uma delas. E saiba mais, um segredo aqui, ó, segredo revelado só para você que está aqui agora na live. Você atrai aquilo que você precisa de melhorar. Nossa, Tava agora, na cara, né? agora que tu aqui, tinha feito decalou, deixa eu soprar. Você atrai aquilo que você precisa de melhorar. Gente, o dia que eu vi isso, foi um tapa na minha cara tão grande, muito grande. Porque eu tava atraindo pessoas mimizentas pra perto de mim. E na hora que eu descobri isso, eu falei, isso faz tempo, tá, gente? Não é agora, não. Tá, porque eu acho que Não, né? Eu estava atraindo pessoas mimizentas pra perto de mim. Pessoas murmuradoras, reclamonas. Gente, mas essa mulher é enjoada demais. Aí tudo reclama. Reclama do marido, reclama do filho, reclama disso, reclama daquilo. Quando eu descobri que eu estava atraindo aquilo que eu precisava de melhorar em mim, eu falei, caramba, que choque de realidade. Então, quem precisa de mudar? Até porque você pega uma pessoa que é extremamente positiva e coloca com uma pessoa negativa, elas não conseguem ficar juntas. Um negativo fica assim, nossa, você viu lá, tanto que fulano, tudo pra fulano, tá bom, tudo pra fulano. Encontra uma intenção positiva, né? Olha, se fulano suporta fulano você acha melhor que o outro, né? Não é verdade? Gente, então, você não consegue. Porque é desse jeito. Aí. É desse tipinho que acontece. As pessoas negativas, elas não suportam.
suportam estar perto das pessoas positivas e as pessoas visionárias, as pessoas extraordinárias. É uma inveja, é um negativo. E o positivo é aquilo, sabe, que não faz crescer, ele se afasta automaticamente. Nossa, hashtag, alguém se afastou, alguém te afastou de você. Ponto de observação. Para e pensa um pouquinho, né? Se afastou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá? Intenção positiva, bola pra frente, vira a Dois chave. né? Isso. Vamos lá, continuando. Vamos. Finalizando, já são 8. Já são? 8 e 8 e 10, 5. 8 e 5. Tá, novo padrão linguístico. Então eu vou te convidar a fazer uma reflexão. Eu vou te fazer algumas perguntas que não vai dar tempo de tudo. Era só 1 hora de live, mas se deixar a gente conversa aqui 2, 3 vezes. Nada dá certo pra mim. É algo que você usa constantemente? Você vive falando isso? Ah, não, Ju, pra você tudo dá certo, mas pra mim nada dá certo. Crença. Cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala acontece. Vibra, Atrai. Você atrai. Então nada dá certo pra mim. Vai continuar não dando certo. É o que você está proferindo. Até porque A palavra você, tem né, poder. joga essa representação interna, seu corpo responde ao que você pensou e você atrai, faz esse comportamento de acordo com o que você está falando. Nossa, não, Você Ju, só repete. Não. Essa daí foi top. Nada dá certo pra mim. O que acontece? Você põe seu estado, né, de coitadinho, ó céus, ó vida, nada acontece. Aí você perde as oportunidades que estão ao seu redor, porque você passa a não ver as coisas da maneira que deveria ver, Só né? dentro da caixinha. E aí você age dessa maneira. O comportamento que você vai ter vai ser de acordo com o que você acabou de falar. Até porque o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Aquilo que você fala pra ele, ele acredita. É verdade. Então, se você fala que nada acontece, nada dá certo, não vai dar. Mesmo que esteja acontecendo, né? Você tá programando ali, você não consegue ver as coisas acontecendo, porque você disse pra ele isso. Que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E ele só está respondendo a um comando seu. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo. Outra coisa interessante que muitas das pessoas falam. Vou enlouquecer. Gente, eu ouço isso demais. Eu vou ficar louca! E acha tão bonito que coloca na blusa, né? Eita, esses dias eu tava no almoço aí de família e a blusa estava escrita assim: na dúvida, finge demência. Uau! Não uso nunca. Atrai pra sua vida isso pra você ver. Não, nem quero. Vai lá na. Não fala, tá, gente? Vou enlouquecer. Por favor, nada disso. Vai enlouquecer nada. Você é são, você é consciente, você é esperto, você é inteligente. Para com essa bobeira. Ninguém me respeita. Não, ninguém me ouve. Gente, essa empresa é extraordinária. Bem que eu tento dar minha opinião, bem que eu tento falar. Nas reuniões eu falo e ninguém me ouve. Bem que eu tava desse jeito. Vou te falar uma coisa pra você. Eu tentei falar, eu tentei expressar lá, eu até conversei lá, ó, ele não me ouviu. Aí a outra menina falou, ele ouviu. Mas eu não ouvi. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Se ninguém tá te ouvindo, o problema tá em quem? Ninguém tá expressando em você, boneco e boneca. Se ninguém tá te ouvindo, o problema da comunicação é sua, não nossa. Porque a comunicação não é o que eu entendo, não o que eu falo. O mundo das vendas é assim. Ai, 1 minuto. A comunicação é assim. É o que eu estou falando, o que o outro está entendendo, não o que eu estou falando. Senão ninguém está te ouvindo. Preocupe-se, o problema está em você. Então, passa a declarar. Sim, as pessoas me ouvem, me ouvem, eu expresso bem, eu sou extraordinária. Né? Declara as palavras. Aí você muda a sua fisiologia e já age no comportamento correto, porque só de palavras, né? Viu que nós mudamos a fisiologia? Estávamos encostados, agora já está Pra empoderar. o corpo aqui pra frente e estamos empoderando. Nunca acabo o que começo. Uau! Começa a ler o livro, Não acaba. metade do livro desistiu. Vai pra academia, paga 6 meses. Uau, né? Ainda bem que pagou. Mas não vai. Mas Fica não lá um vai. mês e não vai pra academia mais. Começa a dieta da segunda, Termina na terça. termina Porque na quarta-feira tá chegando, quinta já sabe passeio que é na a feira, caldo de cana, né? Sexta, vamos pra melhorar. Então nunca termina o que começa. Gente, isso é preocupante. Isso aí é um dos sintomas do fracassado, tá? Cuidado, preocupe-se. Você nunca terminar aquilo que você começa. Inclusive, nós estávamos também falando sobre isso hoje. Pessoal que fica 6 meses na labuta, lutando no projeto, trabalhando, investindo tempo, investindo dinheiro. Ai, muito desgaste, tá quase chegando, as coisas tá quase acontecendo, tá quase no final, desiste. Aí começa do zero. Aí o que acontece? Se você continuar nesse ciclo,
vicioso, daqui a pouco você desiste de tudo, porque recomeçar é muito mais trabalhoso do que continuar. Então não pare no meio do caminho, continue. Pode durar 1 ano, pode durar 6 meses, pode durar 2 anos, mas continue, não pare, para que você não continue nesse ciclo vicioso, tá bom? Nesse dominó que só vai caindo nas peças, você não consegue. Vamos mais? Isso aqui nós acabamos de falar agora. Homens não prestam, são todos farinha do mesmo saco. Mulher, então, presta não, tudo igual. Será que você carrega essa crença dos seus pais? Da sua mãe? Justamente, das experiências que você teve de amigos, né? Experiências vividas, que eu carregava essa crença, né? Lá da época da minha mãe, lá atrás, homem não presta, homem é tudo igual, todos os homens traem. Até hoje ela fala isso, né? Carrega uma crença limitante, né? E aí sai distribuindo isso pra família inteira. É triste, mas é a verdade. De que adianta viver? Isso aqui a gente tem ouvido muito, né, Ju? Isso é muito sério. Principalmente nesse setembro amarelo aí, né? Nós estivemos ministrando, né, palestras no CESAM, no CIE, na Faculdade Pitágoras, Faculdade Padrão. Hoje a gente estava lá no SENAC, levando algumas palestras de inteligência emocional. E aí o que mais se ouve dizer é sobre suicídio, não querer viver, a vida é difícil, as coisas não dão certo pra mim. Eu vim de família pobre, sorte é do Joãozinho do lado, que veio de família rica. Né? A vida pra ele é muito mais fácil do que pra mim. Eu não consigo, não. Fala, né? Nossa, quantas crenças a gente ouve no decorrer do dia? Meninos querendo suicidar, meninas se cortando. Gente, vocês não têm noção. Olha, aquela pesquisa que diz que daqui a 5, 10 anos, de cada 2, um vai suicidar, é verdadeira. Nós precisamos de fazer algo urgente, não só pela nossa família, pelos nossos, mas pelos de fora também. Você vai nas escolas públicas, eu falo pública porque é onde a gente tem um acesso maior, e nas empresas, né, nas instituições que a gente leva as palestras. E aí você percebe, você está muito próximo lá, né, Ju? E a gente percebe o quanto tem jovens ansiosos, deprimidos, órfãos de pais vivos, né, carentes de atenção, precisando mesmo de um ombro amigo, e que tá largado a mercê, carregando um monte de crenças. Não, e o detalhe é o seguinte, né, que o Anthony Robbins fala da seguinte maneira: você não é perguntar, você chega na pessoa para entender a verdade, você tem que falar assim, como que você conseguiu chegar nesse estado? Porque é uma reprogramação, você programa sua mente, você tem que se forçar. Você tem que se forçar para chegar no estágio de depressão, no estágio de angústia, de outras coisas acontecendo. O mundo vai te sufocando, vai, né? Mas se você não reprograma suas crenças, você vai acreditando como verdade, você vai se programando para chegar naquele estágio. O que a Ju tá falando é tão sério que o Anthony Robbins fala, Tony, quem é isso dele, né? Que o mesmo empenho que você tem para ser depressivo é o mesmo empenho, é maior do que para não ser depressivo. E para você ter uma descarga de energia, né? Você descarrega muita energia negativa pro lado da depressão. Justamente. É muito cansativo ser depressivo. Né? Dá muito trabalho, você força muito a mente. Você põe aquelas músicas depressivas, você entra num estágio de um comportamento depressivo, a sua mente, seus pensamentos acelerados pro lado negativo, então vão criando um monte de situações que você vai ficando naquele estágio. Cada vez mais. E dá muito mais trabalho. Dá. E essa energia, se você pega toda essa energia, porque não é fácil, porque a mente, quando ela não é programada, por isso que é importante trabalhar lá o autoconhecimento, a mudança de mentalidade. Quando você não programa sua mente para ter pensamentos positivos, você só foca no negativo. E aí você não consegue ver as vitórias, o alcance, as coisas. Tá acontecendo coisa boa, mas a pessoa não vê. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Porque ela desprendeu tanta energia pro lado negativo que ela não consegue decolar pro lado positivo. O que a Ju tá falando é tão sério, e eu via isso muito na igreja que eu congregava, né? E assim, você via assim, você olhava e falava, gente, mas é tudo tão lindo, a família perfeita. Por que essa pessoa é depressiva? Por que essa pessoa é tão triste, tão pra baixo desse jeito? Autossabotagem, falta de merecimento, né? Acha que não merece. Mas isso é inconsciente, tá, pessoal? Não é consciente não, porque de forma consciente ninguém vai falar isso. Mas é de forma inconsciente. Aí a pessoa se auto-sabota o tempo todo, né? Pra não merecer mesmo, não viver aquela vida plena que foi preparada pra ela viver, sabe? É de forma inconsciente mesmo. Lembra dos 80% lá do iceberg?
Só fazer uma conexão aqui com vocês. Nós temos a ponta do iceberg, né? E a parte de baixo. Bora lá, Ju. A parte de baixo, 80%. Obrigada. Ficou esquisito. Foi legal, mas eu acho Mas vamos lá, Ju, ajuda aqui. Vou fazer assim, que é melhor. Não, eu Aí. Essa parte de baixo é o iceberg, 80%, é a base. A parte de cima, representa, Ju? Isso, 20%. A parte de baixo é o inconsciente. A parte de cima é o consciente. De forma inconsciente, eu saboto o tempo todo. Olha só. Ou seja, 80%. Ah, Silvana, isso não acontece? Então tá, vamos dar alguns exemplos agora. Né, do consciente e do inconsciente. Lembra da dica da academia? Segunda-feira eu vou malhar, vou matricular na academia, 6 meses pague para começar a dieta. Todo mundo sabe que a pessoa quer ficar magra, bonita e fitness. Isso é normal. O cognitivo dela sabe disso. O cognitivo dela sabe disso e dele também, tá? Não tô falando só de mulher, não. Tem muito homem barrigudo aí. Bacana. Então, gente, eu quero estudar para me crescer, evoluir e prosperar. É óbvio. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida. Mas por que só apenas 2% da população consegue? Sabe me responder? Porque não foca nos 2% ou os 20%. Ela, de forma inconsciente, ela se auto-sabota. Por quê? Porque o corpo trabalha para o que é mais fácil, para o que é mais cômodo. Então, o que é mais fácil? Eu levantar às 5 horas da manhã, meditar, fazer atividade física, ler parte de um livro, e estudar para começar a trabalhar? Ou é mais fácil eu ficar na cama até 7h30 da manhã e só levantar no momento em que eu não tenho outra opção, que eu tenho que arrumar para ir para o trabalho? E detalhe, né? Você programou o seu corpo para entender que o mais confortável para ele, o que sente mais feliz, é a preguicinha. Isso. Então, se você programou de forma inconsciente, qual é a possibilidade de você levantar às 5 da manhã? Aí, o que acontece são hábitos. O motivo tem que ser mais forte. Porque se o motivo não for mais forte, você não vai conseguir. Aí hoje mesmo, na palestra lá no Senac, a gente deu um exemplo. Estado de flau. O que acontece? Você tá com sua mãe quase morrendo. Ah, não tem mãe. Seu pai. Ah, não tem pai. Seu marido. Ah, não tem marido. Seu filho. Alguém que você ama muito. A pessoa tá quase morrendo e você tem 5 minutos para chegar no hospital com essa pessoa, senão ela vai morrer. O que você faz? Foco. Cara, pega o carro, chama o Uber, pega o motoboy, faz o que for preciso. Você tem um motivo muito forte para chegar no hospital em 5 minutos, um motivo forte, por quê? Porque senão a pessoa que você ama vai morrer. Não tô nem aí pra multa de trânsito, eu não tô nem aí pra quem vai estar lá na frente, eu vou chegar no hospital e vou resolver o problema. Ok? Então você teve um motivo maior que fez com que você alcançasse o que você desejou, que foi levar a pessoa para o hospital, senão ela ia morrer. Por isso a importância do motivo maior, o hábito, a força do hábito, a intenção positiva tem que ser muito maior, senão você desiste metade do caminho. Não, você quer mudar a sua vida, assim, quebrar suas crenças, vai lá fazer o terceiro passo, que é o propósito de vida. Encontre o seu porquê, o porquê de acordar todos os dias, o porquê de enfrentar essas adversidades que te machucam tanto. Vai lá no terceiro passo, naquela roda, na nossa roda da vida, que a gente tem os 4 passos aqui. O tomada de conhecimento, que é a quebra de crenças limitantes. O segundo passo, que é inteligência emocional. O terceiro, propósito de vida e vencendo as adversidades. Você não consegue vencer essas adversidades se você não tiver um bom porquê. Tem que entender. Um bom motivo, um propósito da sua vida. É verdade. Tem que encontrar um motivo maior. Como você vai encontrar esse motivo maior? Permanece com a gente que você vai aprender muito aqui. Fernanda, beijo, Fernanda. Obrigada por estar aqui conosco. Saudade de você, menina. O pessoal foi entrando aí, a gente não conseguiu acompanhar. O papo tá tão bom aqui que a gente acaba não comentando, mas eu estou observando as pessoas que estão entrando. Eu sou Milton, não tô enxergando, não. Eu tô de óculos. Ai, 2.0. Eu tô, mas o meu não tá muito bom, não. Outra crença. Dinheiro não dá em árvore. Adoro falar essa daqui. Ah, Silvana, deixa de bobeira. Então qualquer árvore que dá dinheiro que eu vou lá buscar. Mindset, mudança de mentalidade. Dinheiro é emocional. Se você falar que você não tem dinheiro, você vai continuar não tendo dinheiro. Porque você tá falando que dinheiro não dá em árvore.
O dinheiro, você atrai ele de forma positiva. Porque se você falar que você tem que trabalhar para você ganhar dinheiro, você vai trabalhar igual um cachorro e não vai ter dinheiro. Entendeu? O dinheiro você tem que atrair ele. Ele tem que correr atrás de você, não você correr atrás dele. Dinheiro é emocional. E uma coisa interessante que a gente está quase finalizando, faltam 10 minutinhos, e para a mudança das crenças, né? Ela citou as crenças aqui, identificar, primeiro passo, identificar. Sim. Agora eu pego um desafio para a pessoa que está aí em casa aí. Então identifica suas crenças e vai para o segundo passo. Sabe qual que é, Silvânia? Escolhe o resultado que você deseja para cada crença dessa, que te limita, que te impede. Qual que é o resultado que você gostaria? Você falou a última que é? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Mas como que eu vou começar então a encontrar esse dinheiro? Onde que eu vou prosperar com ele? O outro lá que você falou, homem não presta. Beleza, é lógico, você atrai e vibra isso o tempo inteiro. Então, que tipo de homem que você quer a partir de hoje? Que tipo de homem que você vai escolher? Coloca o seu desejo, seu objetivo, porque como que você vai conseguir quebrar essa crença se você não detalhar? Isso é só o comecinho, porque tem outras. Declarar. Isso, nós vamos fazer. Solicitar. Vamos fazer um vídeo inteiro aqui de quebra de crenças, tá? Trabalhar as crenças. Primeiro, identificou a crença. Né? Nossa, gente, foi uma live inteira para identificar a crença. Foi. Aí depois que identificou a crença, o que eu faço? Você vai determinar o que você deseja, você vai escolher o resultado que você deseja para essa mentalidade. Mudança de mentalidade, né? Novo mindset. E o restante você vai contar? Não, agora não. Tá. Agora não, tem mais live na semana que vem. Mas só para o pessoal já fazer esse exercício vai ser muito bacana. Identifica qual é a sua crença e coloca o resultado que você deseja alcançar dessa crença limitante aí. Porque eu falei em alguns stories passados que crença ela não é só limitante, né? Então tem crença que te impulsiona. Aquilo que você acredita. Por exemplo, tem um rapaz que eu sigo aí, que é o Pedro Sobral, e ele fala do Jedi, que você é um Jedi. O Jedi pega, vai lá e faz. E eu tenho essa dificuldade, assim, com rede social. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu sou um Jedi. Então, quando eu tô travada no negócio, eu sou um Jedi, eu vou lá e faço. Porque eu lembro na hora que eu sou Jedi. Jedi vai lá e faz. E aí eu ancorei, que é uma das outras coisas que nós vamos falar, eu ancorei esse Jedi pra mim. Então o povo fala, eu sou guerreiro. Eu falei, o guerreiro meu é Jedi, eu sou Jedi. Ju, sabe qual que eu ancorei? Mulher Maravilha. Muda a fisiologia. Tá triste, tá deprimido? Vai lá, minha filha, faz a pose de Mulher Maravilha, fica de pé, olha pra cima, começa a declarar, pensar positivo, você vai mudar a sua fisiologia, seu pensamento negativo rapidinho. E as minhas redes sociais. Tô com vergonha de fazer um story aqui no frente do povo, eu lembro na hora, eu sou Jedi. Jedi vai lá e faz, não preocupa com nada. Topíssimo. Olha só as coisas de adulto, isso é coisa de adulto, entendeu? Ancorar aí pra frente. Bacana. Mais alguma coisa, Ju? Não, por enquanto. Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui essa frase que eu acho ela bastante interessante. Hashtag. Qual vai ser a nossa hashtag? Vamos colocar a hashtag para o pessoal curtir lá no Instagram e comentar conosco. Hashtag o que você resiste, persiste. Uau! Hashtag o que você resiste, persiste. Então, se você resiste à pobreza, persiste, ela vai até o fim. Então, aquilo que você resiste, porque as coisas elas têm que acontecer de forma muito natural, muito leve. A vida é muito leve, a gente é que faz ela ficar pesada. Então, não resista, não demande. A mesma coisa de você pegar uma cadeira de roda e querer ficar empurrando ela para cima, sozinha, com a força do seu braço. Não faça isso, não fica resistindo. Entendeu? As coisas têm que ser natural, tem que ser leve, sem pressão, sem opressão. Porque eu quero que você bom se torne ruim, se torne negativo. Exatamente. Né? Então, tudo que você resiste, persiste. E a frase que eu quero encerrar para vocês aqui é: nossos pensamentos criam resistência. Resistência cria estresse. Estresse consome muita energia. E o problema persiste. Então, seus pensamentos criam coisas. Aquilo que você pensa, você atrai. E aí você atrai coisa positiva ou coisa negativa conforme aquilo que você está vibrando para a sua vida. Justamente. Ok? Mais alguma coisa? Só isso mesmo. Pessoal, hoje a gente conversou pouco. Da outra vez, foram quase 2 horas de live, mas nós estamos também, aprendemos, tá? Isso é performando. Quem vai entender o recado. Nós estamos performando e tempo é algo prioritário que a gente tem aprendido a trabalhar. Se é 1 hora, vamos falar dentro de 1 hora. Se nós temos meia hora. E olha, Ju,
de verdade, nós estamos de parabéns. Porque hoje nós ministramos uma palestra no Senac. Foi Se o pessoal do Senac né? estiver aí, gente, acena para nós, por favor. E foi cravado 1h30, a gente não passou nem um minuto a mais. Por quê? Porque nós aprendemos que horário é Na Bíblia tudo tem ordem e decência. ordem e decência. Ordem e decência. Eu até citei A isso gente aí deixou- no dia da apresentação, viu? Não, e no grupo aí que a gente estava apresentando no trabalho ficou sem o troféu porque passou do horário, né? Gente, é sério, perdemos o troféu porque nós passamos meia hora. Tá ótimo. Gente, muito obrigada por ter participado com a gente. Nós vamos disponibilizar essa live aí lá no YouTube. Se tudo der certo, a gente conseguir baixar. E um beijão pra vocês. Até a próxima. Fiquem ligados, anotem suas crenças aí e depois coloque qual objetivo que você deseja mudar dessa crença. O que você deseja de positivo pra essa crença. Ó, Fernanda, quando Fernanda. você quer ser igual a você, amei. Ô, Fê, obrigada. Menino, saudade de você, Fernanda. A gente tá com uns projetos maravilhosos. Eu sei que você tá muito corrida, mas a gente vai conversar pelo Zap, tá bom? Sim, Pessoal, Fernanda. Obrigada. obrigada por quem tá conosco aí. Tchau, gente do Inside, galera. Obrigada por ter participado, porque o celular tá mais longe, eu não consigo acompanhar. Tá bom? Um abraço e